Olá a todos, tudo bem? Estamos novamente aqui para uma outra reflexão. Vamos falar sobre a mulher adúltera e sobre o não julgueis para não ser julgados. Então, antes de mais nada, faremos a nossa oração inicial. Querido Pai, Mestre Jesus, ampara-nos, protege-nos, Senhor. Ampara nossa casa, o nosso lar, nossa família. Que a luz do Senhor possa ir a todos os lares que necessitam, a todos os lares que tenham pessoas doentes nesse momento, aos hospitais, pronto-socorros também possam receber esta luz. Outros doentes que não são do corpo físico, mas do espiritual e do moral, possam receber esta luz também. Então, que Deus, que Jesus proteja o nosso planeta, a nossa humanidade, e restabeleça a paz, o amor, a misericórdia, a esperança, a fé no coração de cada um que aqui vive. Que assim seja. Então vamos lá. A mulher adúltera é uma parábola que eu inicialmente eu tirei deste livro, não sei se todos vão conseguir ver, é da meio de ponta cabeça, né? Alto Amor e Outras Potências da Alma, de Andrei Moreira e o Espírito Dias da Cruz. Ele traz uma reflexão diante da parábola e bem diferente do que a gente está acostumado. Ele fala sobre a pacificação e o acolhimento integral da mulher. Mas antes de refletirmos sobre como o autor traz para nós esse tema, a gente precisa lembrar que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo este episódio, esta cena da época de Jesus, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 11, que se chama Não julgueis, para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu vou ler na íntegra aqui o que fala o Evangelho na passagem de Jesus, tá? Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Esse trecho está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. No item 12. Então, os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher, que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então, essa passagem está em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então, o Andrei Moreira traz para nós uma reflexão sobre a necessidade de lidarmos com as nossas próprias faltas. E está evidente que cada vez mais o homem tem se tornado muito mais rígido e rigoroso com as faltas alheias, com palavras e atos condenatórios. E muitas vezes
afastamos de nós a alegria das relações e a leveza da misericórdia que desconhece, porque a gente não sabe, porque estamos passando determinada situação, ou até sabemos, mas a maioria das vezes não sabemos, e acabamos que não lidamos com as nossas próprias faltas e ficamos muito rígidos e rigorosos com a falta dos outros e não olhamos para nós mesmos. E quando Jesus fala, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E ele continua, nem eu te condeno. O mestre demonstrava que não há julgamento condenatório na lei divina, e sim conexão ou desconexão com a lei. Então, eu estou de acordo com a lei ou estou em desacordo com a lei. Isso sou eu que vou ter que me reavaliar, porque a minha própria consciência vai avaliar, por exemplo, quando eu desencarnar. Então, não é um julgamento divino, mas sim, nós vamos nos julgarmos mais para frente. E aí Jesus continua, vá e a partir de agora não peques mais. O que ele queria dizer? Ele queria dizer para a mulher não paralisar, para ela seguir em frente, não se vitimizando, sem lamentações, nem autopunição, e sim para se reerguer para a vida humana, cheia de erros e acertos, luzes e sombras, amando a si mesma. Então ela se valorizar, perceber que todos nós erramos, acertamos. Essa é a vida humana, cheia de erros e acertos, luzes e sombras, mas que é importantíssimo a gente se amar. E é importante também encontrar sempre o melhor em cada lance do caminho. Cada passo que nós dermos, cada ação que fizermos, encontrar que lá pode aparecer o melhor momento para se acontecer uma coisa conosco. Então, aquela mulher era convidada a prosseguir sua jornada sem se deter nas faltas do caminho, mas afirmando a sua capacidade de amar e acertar o alvo da vida. Então, eu vou ter erros em meu caminho, em minha jornada? Vou, mas eu não vou ficar presa nesses erros. E eu vou me capacitar, valorizar as minhas capacidades de amar e acertar o alvo da vida, como ele diz. E aí, o que é importante também que o autor traz para nós é que ele fala que julgar é diferente de analisar. Nós necessitamos analisar os fatos da vida e chegar a conclusões, o que chamamos julgamento. Aí que tá. Eu preciso analisar, mas se eu ficar concluindo em cima daquela situação, é um fato, ele existe. Mas se eu ficar concluindo coisas em cima dele, vai ser chamado de julgamento. O julgamento moral que se refere nessa passagem de Jesus é aquele que rebaixa a dignidade do outro. Então, eu humilhar o outro, eu rebaixar o outro, eu ficar apontando e julgando seus erros, né? Eu fazer isso com o outro. E um comportamento comum, infelizmente, na sociedade atual é o desrespeito ao outro, estabelecendo relações superficiais a serviço dos interesses menos nobres da vida. Então, eu lembro aquele trecho que ele fala, nos afastamos da alegria das relações e da leveza que a misericórdia nos oferece. Então, a gente precisa respeitar mais o outro e estabelecer relações mais humanas, mais nobres. A mensagem do Evangelho, revivida pela doutrina espírita, é da espontaneidade e da autenticidade de alma, obtidas no exercício do autoconhecimento e da renovação interior.
Então, o Espiritismo vai trazer o que eu posso ser autêntica como minha alma, ser espontânea, mas num constante exercício de se autoconhecer e se renovar interiormente, bem como da misericórdia e da compaixão, vitalizadas pela esperança e o otimismo, que fortalecem o homem na direção da cura interior. Sempre esperança e otimismo nas questões que nos acontecem para nos fortalecer e nos curar também. Então, o autor tem no final deste capítulo um poema muito lindo que se chama O Amor Feminino, Alimento da Alma. Eu vou ler para vocês. Um caminho e ela a caminho da luz, a caminho de dar a luz, a caminho de ser a luz. O caminho e ela a caminho da sua luz. Dar a luz, ser a luz. O caminho da cocriação, a caminho do coração. Ela, a mulher, útero, mãos e coração, cocriação. Ser mulher é ser caminho, é ser cantinho. Ser mulher é ser o ninho, cantinho de luz no caminho. Mulher, ninho, cantinho, quanta luz, que delícia esse caminho. Quem escreve esse poema é Joana Parreiras, de julho de 2012. Então, ele fala sobre esse lado feminino, do quanto é importante a gente valorizar o amor feminino capaz de acolher a todos, capaz de ter compaixão pelos menos da vida, pelos que passam por várias situações, necessidades, ou até aquele que comete muitas atrocidades, e o quanto a capacidade da mulher de fazer isso. Então, a mulher adúltera cometeu um pecado, né? Ainda é uma questão muito grave na nossa sociedade, e naquela época era mais ainda, mas Jesus pergunta: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apedrejar? Quem somos nós para arremessar algo contra alguém? Se eu mesma fiz algo, se eu mesma apontei o dedo para outra pessoa, se eu mesma fui infeliz em alguma fala, em algum julgamento mesmo. Então é importante a gente refletir sobre isso e que fiquemos com esse poema lindíssimo sobre a mulher ser o ninho, ser um cantinho de luz no caminho e explanar tanta luz. E aí ele encerra: que delícia esse caminho. Então, fiquem todos com Deus. Esta é a reflexão da semana. Muito obrigada, que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz
possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente.
Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.